Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do nono ano. Essa aula eu falo aqui a respeito das revoltas rurais e urbanas, certo? A lei da Primeira República. É o último assunto que antes da nossa prova. Né? Próximas aulas vão ser de revisão dos assuntos anteriores, inclusive desse também. O que a gente precisa saber a respeito das revoltas, dos conflitos rurais e urbanos. Teve alguns que a gente já falou. Já falou de Canudos, né, que aconteceu na Bahia, no Nordeste, na Bahia, ok? A gente falou do Contestado, que aconteceu no Sul. A gente falou que esses dois conflitos aqui tiveram um caráter messiânico, ou seja, tiveram um líder que se propunha uma proposta religiosa, né? Tanto era um líder político, que organizava militarmente também seu povo, e também era visto com uma espiritualidade elevada, uma pessoa beata, uma pessoa de certa santidade, vamos dizer assim, ok? Bom, Canudos foi a primeira revolta, aconteceu lá no governo do Prudente de Moraes, certo? O governo do Prudente de Moraes, ele estava sendo pressionado, né, a acabar com Canudos, e as primeiras derrotas que tiveram no combate a Canudos foram de algum modo desmoralizantes. Então, a revolta seguinte, a investida seguinte, a quarta investida sobre Canudos, foi com uma força muito superior ao que o Arraiá podia suportar, ou seja, houve uma massacre de Canudos, ok? Então, percebam essa ligação aí. Prudente de Moraes era o primeiro presidente civil, né? Então, o país vivia uma crise econômica. Então, esse governo dele estava sendo contestado, no sentido de, esse presidente nem consegue resolver os problemas econômicos, em relação ao conflito militar, não consegue vencer uma pequena comunidade, um arraial, lá no meio do sertão. Então, essa contestação fez com que o presidente tomasse medidas enérgicas. E essa forma de lidar com Canudos deu a tônica da maneira de lidar com todas as outras revoltas urbanas ou rurais, certo? A revolta do Contestado também teve algumas incursões lá, mas o José Maria conseguiu articular seu povo e resistir a essas incursões, porém, após uma última investida, também com poder bélico elevado, essa população foi dizimada também. Então, a respeito dessas duas primeiras revoltas, o que a gente precisa lembrar? De caráter messiânico, de que houve um último ataque que teve sucesso, um ataque com um poder muito elevado, certo? Que a primeira, Canudos, aconteceu no Nordeste, e a última, o Contestado, aconteceu no Sul, certo? Por que Contestado? Porque ficava em uma região disputada, uma região contestada pelos estados do Paraná e de Santa Catarina, ok? Um outro movimento que alguns também classificado como revolta, mas é um movimento um pouco atípico, certo? Ele não tinha uma liderança fixa. Era o cangaço, foi o cangaço. Bom, o cangaço teve características bem distintas dos outros movimentos que tiveram local e tiveram um líder em específico. O cangaço foi diversos homens em grupos separados que não eram articulados hierarquicamente entre si. Eles tinham suas características, sua hierarquia no interior do bando, mas um grupo não mandava em outro grupo de cangaceiros, ok? Que andavam pela região do Nordeste, e existe até conflitos em relação a isso, se eram benignos, se eram mocinhos ou se eram vilões. Mas, de certo modo, eles contestavam o poder da época, né, os fazendeiros, mas também quem cruzasse o caminho deles também sofria. Eles eram muito cismados em relação a traidores, a denúncias, pois eles eram sempre perseguidos pela polícia. Então eles olhavam para a população também com muita desconfiança.
E não são poucos os casos de crueldades que cangaceiros fizeram com a população. Ou seja, tanto existe a perspectiva da contestação do poder, certo? Mas existe a perspectiva da crueldade também. Alguns historiadores relatam que os primeiros cangaceiros foram lá no final do século XIX, certo? Ou seja, lá com Cabeleira, um dos primeiros cangaceiros. E os últimos foram já nos anos 40, ou seja, dessas revoltas ou desses movimentos belicosos que aconteceram no Brasil, ele foi o que durou mais, certo? 1940 aí com a morte do Curisco, que foi um cangaceiro também, que foi o último líder cangaceiro, vamos dizer assim. Depois da morte dele, houve a desarticulação de diversos grupos de cangaceiros que ainda existiam, certo? O cangaceiro mais famoso, acho que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, faz o elemento cultural da gente, foi o Lampião. Ele não foi o último cangaceiro, mas ele foi o principal, foi o mais famoso, deu até algumas entrevistas, tem até vídeos dele, certo? Então, ele foi uma referência de estratégia, né? De estratégia, de mobilidade, de incursão. Então, foi um período aí que esse movimento causou tanto terror quanto admiração. Alguns os viam de um modo tanto como justiceiro, outros, devido à sua crueldade, viam também eles como um bando de criminosos. Ok? Bom, voltando aos movimentos, às revoltas rurais e urbanas, com características mais tradicionais, vamos dizer assim. Teve a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata aconteceu por marinheiros revoltosos no interior da Marinha. A gente viu lá que em 1888 houve a abolição da escravatura, certo? E não se tinha uma industrialização para se absorver essa mão de obra livre. Muitos ex-escravos e seus descendentes entraram para a Marinha. E esse órgão ainda existia muito preconceito, existiam situações de racismo também lá. E esses marinheiros rasos, vamos dizer assim, eram muito maltratados. Existiam os castigos físicos, existia uma jornada de trabalho extremamente exaustante, né? 16 horas de trabalho. Houve casos de condenação a 250 chicotadas. Sabe-se que é uma pena que praticamente condena o indivíduo à morte, certo? Então, houve esses marinheiros que se organizaram e se revoltaram, tomaram conta de alguns navios, roubaram alguns navios, vamos dizer assim, e exigiam que essas medidas fossem diminuídas, esses maus tratos fossem diminuídos e as condições dos trabalhadores da Marinha fossem melhoradas, ok? Bom, esse movimento ele foi desarticulado, certo? Ele foi derrotado, apesar de ter colocado aqui alguns princípios, algumas mudanças. Os revoltosos em si, alguns ou morreram, foram perseguidos, e outros foram capturados e mandados para povoar o Acre, para trabalhar como seringueiro no Acre. Então, tivemos essas duas perspectivas aí. Mas é importante lembrar que houve esse momento de contestação, certo? E isso simboliza também que a situação dos libertos pós-escravidão também não foi uma situação tranquila. Nem todos, e aliás a grande maioria, não conseguiu uma participação na sociedade em relação ao emprego, em relação a esse tipo de benefício que a sociedade tenderia a conceder. Okay? Por último, mas não menos importante, a gente tem a revolta da vacina. O que foi a revolta da vacina? A gente precisa entender que naquela época existiam alguns estudos, existiam algumas práticas, algumas ideias chamadas de higienismo. Dentre essas práticas, eles pensavam assim: olha, a cidade está crescendo muito, de maneira muito desorganizada,
Então a gente precisa organizar esse espaço urbano. Por quê? Porque a aglomeração de pessoas, ela facilita a disseminação de doenças. E também, se o espaço urbano não for organizado, vai fazer com que haja um acúmulo de lixo. Então, e esse lixo também atrai pragas e que transmitem doenças também. Então a gente precisa organizar esse espaço urbano. Essas medidas higienistas se caracterizaram também pelo controle do espaço urbano, tentando eliminar os cortiços e as favelas, certo? Cortiço é como se fosse um grande prédio que antes tinha uma finalidade, porém ele ficou abandonado e diversas pessoas passaram a morar nele. Ou seja, tem uma grande quantidade de pessoas morando em um único prédio. Apesar de ele ser grande, ele fica superlotado. E as favelas, eu acho que não precisa de tanta explicação, né? São uma ocupação do território que fazem pequenas moradias que não têm necessariamente a assistência ao saneamento básico adequado. Okay? Bom, essas destruições dos cortiços geram muita revolta, né? Porque, se quer queira ou quer não, na situação de saúde, as pessoas moravam lá. Esse deslocamento sempre era conflituoso. Bom, além disso, houve uma prática que deu o tom da revolta da vacina. O Rio de Janeiro estava sendo tomado por algumas epidemias e ficou responsável pelo médico Oswaldo Cruz de adotar políticas públicas para combater essas epidemias. Uma delas foi a vacinação obrigatória, ou seja, as pessoas eram obrigadas a serem vacinadas. Nisso houve uma grande revolta. Por quê? Porque as pessoas não necessariamente confiavam no governo e não necessariamente entendiam o que era uma vacina e por que ela deveria ser obrigatória. Então, essa revolta de não querer tomar essa vacina de maneira obrigatória, por que eles precisam forçar a tomar isso? E em segunda situação, aliada à redistribuição urbana, à reestruturação urbana, retirando os cortiços do centro da cidade, isso gerou uma revolta, gerou um conflito, porém esse conflito ele foi resolvido de maneira bélica, né? Chamaram a polícia e desarticularam esse conflito, ok? Bom, essas características percebam que mesmo dentro desses conflitos rurais e urbanos, a gente tem aqui uns 3 grupos, vamos dizer assim, características específicas. Conflitos rurais, canudos e contestados, líderes messiânicos, ocupavam a terra e propunham um modo de vida separado aí do Brasil, né? Onde o governo não tinha tanta influência lá, ok? A revolta urbana, a revolta da chibata e a revolta da vacina, ele tem um caráter justamente urbano, local e em relação a algumas medidas em específicas. No caso da revolta da chibata, ela tinha essa característica de acabar com os castigos físicos na marinha, diminuir a jornada de trabalho e melhorar as condições de vida dos marinheiros. Enquanto a revolta da vacina, ela enfrentava aí o desmando, vamos dizer assim, da desarticulação dos cortiços, que quer queira ou quer não, era o abrigo para muitas pessoas, e também da contestação dessa situação da pessoa ser obrigada a se vacinar, né? A ser vacinada, ok? Inclusive, devemos lembrar uma coisa: quando foi instaurada essa ideia de vacinação obrigatória, as pessoas iam com o interventor da polícia de casa em casa para vacinar as pessoas obrigatoriamente. Isso foi visto com muita desconfiança e motivou essa revolta, ok? Perceba que, apesar da questão dos cortiços ter influenciado muito, o nome é Revolta da Vacina. Essa questão da vacinação obrigatória foi gerida com muita desconfiança. Bom, só relembrando aqui, esse que teve um caráter singular, o cangaço, porque ele não foi apenas um grupo, né,
que queriam em alguma região, não. Eram diversos grupos que tinham seu jeito de ser, se mobilizavam. Eles nunca ficavam parados no mesmo lugar, sempre ficavam migrando de uma região para outra, invadindo uma fazenda ali, pedindo dinheiro, invadindo uma cidadezinha, um povoado e arrecadando dinheiro ali, certo? E por essa questão de mobilidade, ele durou tanto tempo. Né? É um conflito singular, é um conflito diferente do que era visto nessas outras características, que tem características físicas e características pontuais, certo? Então, o cangaço também, ele entra na perspectiva de um modo de vida. O ser cangaceiro era um modo de vida. Ele não estava necessariamente lutando para que fosse mudado algo na lei ou que conseguiam um território. Não. Eles tinham esse modo de vida belicoso, de invadir as fazendas e conseguir o dinheiro que precisavam, ou de invadir uma cidade e conseguir o que precisavam dessa maneira. Enquanto não faziam isso, eles continuavam criando pelo meio do Nordeste, se escondendo das holandas, que eram unidades de polícias móveis que iam perseguindo eles e tentando sobreviver como podiam nesse sentido, tendo tomados práticas bélicas, práticas armadas, ok? Então, esses são os principais conflitos rurais e urbanos que aconteceram na Primeira República. É o último assunto da gente antes da prova. Quero que vocês revisem esse material, tanto no livro quanto nos vídeos anteriores, e se preparem para fazer uma boa prova. A gente ainda vai ter um outro momento de interação para tirar dúvidas e uma videoaula de revisão também, ok? Até a próxima aula.